Graça e paz em Cristo Jesus. Quero compartilhar hoje com você uma síntese da obra A Igreja Pós-Quarentena, do pastor Tom Rainer. Esta obra tem como objetivo apresentar desafios e oportunidades para este mundo pós-quarentena. Comecemos então pelos desafios. O primeiro que ele nos apresenta é que a igreja deve reunir-se de maneira diferente e melhor. Trata então o nosso autor da questão das instalações onde nós nos reunimos. Destaque então o fato de que as instalações não são a igreja. Temos visto isso em nossas reflexões. Mas com certeza é o lugar onde a igreja se reúne, ou um dos lugares em que a igreja se reúne. Então precisamos ter uma atenção diferenciada para as nossas instalações. Isso tem a ver com a mudança de foco, no sentido de trazermos a comunidade para as nossas instalações. E não só em nossos encontros de culto, mas ampliarmos a nossa percepção de alcançarmos a comunidade através das nossas instalações. Pontua ele também que a igreja ela precisa ser mais simples, no sentido de que deve ocupar-se com aquilo que é essencial para o cumprimento da missão. Nós temos estabelecido a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, as ferramentas ou o norte que decidimos seguir. Então, toda e qualquer atividade, ela precisa estar ligada ao cumprimento desta missão, desta visão. Em não sendo assim, essas atividades elas podem ser dispensadas. Ou seja, a igreja precisa ser o mais simples possível. Ou seja, repetindo, as atividades, aquilo que vamos realizar, qualquer coisa que precisamos ou iremos realizar precisa estar focado no cumprimento da missão. O segundo desafio é que a igreja deve aproveitar a oportunidade de alcançar o mundo digital. O nosso começo, de uma forma geral, a igreja evangélica ela foi um tanto quanto reativa, ou seja, surgiu a necessidade do envolvimento no mundo digital por conta da quarentena. E então nós começamos a adaptar alguns programas, algumas atividades para esse mundo digital. E o autor então nos convoca a atentarmos para as oportunidades que esse momento agora, pós-quarentena, nos apresenta. Isso a partir de 3 grupos que são nítidos. Primeiro, o grupo que é exclusivamente digital. Nós encontramos hoje em nossa membresia irmãos e irmãs que já fizeram essa opção. Mesmo com o retorno às atividades presenciais, decidiram que vão continuar exclusivamente no mundo digital. Isso não quer dizer que eventualmente numa ou outra atividade essa pessoa, esse irmão, essa irmã não estará presencialmente, mas já tomou a decisão, ok? Estará caminhando no mundo digital. O segundo grupo é o grupo que está em transição. Ele participa das atividades presenciais e das atividades, dos momentos digitais, mas ainda não tomou a decisão. Ainda não sabe bem em que mundo ele estará focado.
E o terceiro grupo são o que ele chama de cidadãos duplos, ou seja, já decidiu trilhar o mundo digital e o mundo presencial, já definiu em que atividades presenciais estará e em que atividades digitais estará. Então, esses três grupos solicitam da igreja três abordagens diferentes. Então, se queremos alcançar todos esses grupos, não só num contexto da membresia da igreja, mas também da comunidade, a igreja então precisa atentar para esta realidade. O terceiro desafio: reconectar-se com a comunidade próxima à sua igreja. Com isso, ele quer dizer que as nossas atividades, elas precisam mudar o foco. De uma forma geral, as atividades de uma igreja, elas são voltadas para a sua membresia. Ela procura atender o gosto e as necessidades internas. O que esta membresia gosta a nível de música, o que gosta a nível de estudo, o que gosta a nível de liturgia. E o Tom Rainer chama a atenção para o fato de que precisamos um contato maior com a comunidade, no sentido de que as nossas atividades, elas procurem atender também a gostos e necessidades da comunidade em que está inserida. E para isso, com certeza, é preciso ouvir a comunidade. Chama ele a atenção para o resgate da igreja de bairro. Isso ele está falando num contexto norte-americano, mas penso que podemos resgatar e pensar, meditar, refletir sobre esta ideia. Num contexto batista, nosso contexto de algum tempo atrás, algumas décadas atrás, as igrejas concentravam a sua membresia com moradores do bairro. Hoje isso mudou, okay? Mas ele chama a atenção para algo que está já acontecendo. Quando a membresia de uma igreja local, ela contempla pessoas, moradores de vários outros bairros, várias outras localidades, pode acontecer, e em alguns casos acontece, da igreja perder a identidade daquele bairro. Isso é algo que podemos perceber no nosso dia a dia. A nossa cidade é muito grande e percebemos que algumas regiões, elas têm características próprias. Então isso é algo que precisamos atentar. Ou seja, quanto mais moradores do mesmo bairro em que as instalações da igreja estão, mais fácil então é para nós termos, digamos, a cara do bairro. É algo para pensarmos. Um quarto desafio, ele nos alerta para o fato de que a oração, ela precisa ser levada para um nível novo, mais abrangente e mais poderoso no sentido de alcance. A pandemia, ela trouxe uma angústia para a alma. Ela trouxe à mente, trouxe ao coração, ao cotidiano das pessoas, realidades espirituais. E então ele nos convoca a igreja nesse movimento em busca ou tendo como foco a comunidade, ouvir também esta angústia da comunidade e solicitar desta comunidade motivos de oração. E aí nós temos o mundo digital que pode nos possibilitar chegar à comunidade, reunir
esses motivos de oração, interceder por esses motivos e mostrar à comunidade que estamos orando por ela. E quando tivermos as respostas da comunidade, também compartilharmos, nos alegrarmos com as respostas da comunidade, as respostas às nossas orações em favor da comunidade. Isso vai nos ajudar a fugirmos de alguns momentos, algumas discussões desnecessárias e focarmos então as pessoas. Um quinto desafio é repensar as instalações para as oportunidades emergentes. Então, se mudamos o foco da membresia para a comunidade, precisamos fazer a partir de parcerias. Nós podemos fazer essas parcerias com a associação do bairro, com organizações que o bairro tenha. No nosso caso, nós temos aí um comércio muito intenso, próximo às nossas instalações, organizações sociais, organizações de cidadania, inclusive algumas governamentais. Então, buscar essas parcerias e oferecer as instalações da igreja para que possam se reunir em nosso ambiente físico. Isso significa que as nossas instalações, elas com certeza vão solicitar novos formatos, em alguns casos até algumas instalações, novas instalações, e também novas arrumações. Esse uso múltiplo será um desafio para nós que ainda, pelo menos alguns de nós, têm essa ideia de a sala do ministério tal, a sala da organização tal, e nessa nova perspectiva, as instalações serão de uso múltiplo, não só no contexto interno, mas também no contexto externo, dessas novas organizações, desses novos grupos em que, com nossas parcerias, estaremos atendendo. E o sexto desafio é fazer mudanças duradouras que farão a diferença. A ideia básica é: não podemos fazer as coisas do jeito que sempre fizemos. O mundo pós-quarentena, ele é um novo mundo. São novas pessoas, são novos desafios, são novas oportunidades. Temos a experiência do luto em vários sentidos, não só o luto na questão da perda de pessoas, na perda de familiares, na perda dos queridos, mas um luto também a nível de perda de emprego, perda de perspectivas. É um novo mundo. E fazermos as coisas do mesmo jeito que fazíamos antes não é uma boa metodologia, não é uma boa estratégia. Parece que alguns de nós pensam em voltar ao velho normal. E então queremos fazer as coisas do mesmo jeito que fazíamos, as mesmas atividades do mesmo jeito. Então o nosso autor chama a atenção para o fato de que mudanças serão necessárias e essas mudanças precisam ser duradouras, mas que elas façam diferença. É mais do que podemos usar uma figura de mudar os móveis de lugar. São mudanças um pouco mais, diria, radicais, Alguns móveis precisarão ser retirados do ambiente para que novos móveis sejam incluídos. Então, que eu e você possamos meditar nessas propostas. Sugiro que, sendo possível, você adquira esta obra, a estude, reflita e que possamos compartilhar as nossas ideias, as nossas reflexões uns com os outros. Que o Senhor nos ajude nesses desafios. Amém.